Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol desta quarta-feira, dia 14 de agosto aí, galerinha. Separei aqui 21 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Vou estar deixando aí também o link da descrição do vídeo do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá, que logo logo vou estar disponibilizando o nosso bilhete pronto, tripla, dupla e muito mais, galerinha. Vou estar disponibilizando também o link do nosso grupo do WhatsApp grátis aí para que vocês possam tirar suas dúvidas. E agora sim, sem mais enrolação, vamos partir para o primeiro palpite de hoje: Copa do Brasil, Grêmio versus Atlético Paranaense. A equipe do Grêmio aí jogando como mandante é uma equipe forte, já que vem de 5 jogos de visibilidade, de 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Atlético aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos aí, foram 2 vitórias do Grêmio, 1 do Atlético e 2 empates. Partida podemos cravar vitória com empate da equipe do Grêmio. O jogo acima de 1,5 gols. Europa, Liga Europa aí, qualificação, Astromito versus Legia. A equipe do Astromito aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos. O Legia vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Legia. O jogo abaixo de 1,5 gols. Guimarães versus Vertips. A equipe do Guimarães aí é uma equipe bastante favorita, já que vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do Ventus aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Partida que podemos chamar vitória do Guimarães. O jogo acima de 2,5 gols. Saburtalo versus Ararat e Armênia. A equipe do Saburtalo aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. O Ararat vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Partida que podemos cravar como possível zebra, vitória do Ararat e Armênia com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Europa aí, Supercopa da UEFA, Liverpool versus Chelsea. A equipe do Liverpool aí nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Chelsea aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos foram 2 vitórias do Chelsea, 1 do Liverpool e 2 empates. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marca, o jogo acima de 1,5 gols. Argentina, Copa Argentina aí, Petronato versus Independiente. A equipe do Patronato aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota nas penalidades e 1 derrota no tempo regulamentar. A equipe do Independente vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Independente e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da casa. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasil aí, Copa Verde, Santos do Amapá versus Bragantino. A equipe do Santos do Amapá é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. O Bragantino vem de 3 jogos de visibilidade aí, 3 vitórias seguidas. Partida que podemos cavar. Jogo de ambas as equipes marca, o jogo acima de 1,5 gols. Cuiabá Sport versus Iporá. A equipe do Cuiabá Sport aí vem invicta 5 partidas, 2 empates e 3 vitórias. O Iporá vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória do Cuiabá. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Sub-20 aí, Ponte Preta versus Atlético Mineiro. A equipe da Ponte Preta aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate. O Atlético Mineiro vem invicto a 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Mineiro. O jogo acima de 1,5 gols. Sport Recife versus Flamengo. A equipe do Sport Recife aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Flamengo vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Flamengo. O jogo de ambas as equipes marcam.
Vasco versus Vitória. A equipe do Vasco aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Vitória vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Vasco. O jogo acima de 1,5 gols. São Paulo versus Santos. O clássico do Paulista aí. Partida que a equipe do São Paulo vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Santos vem de 2 empates, 2 derrotas e uma vitória. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marcam, o jogo acima de 1,5 gols. Cruzeiro versus Chapecoense. A equipe do Cruzeiro aí nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. A Chapecoense vem de 3 derrotas, 1 vitória e um empate. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Cruzeiro. Partida que podemos cravar vitória com empate do Cruzeiro. O jogo abaixo de 2,5 gols. Colômbia. Copa Águila Playoff. Pasto versus La Equidad. A equipe do Pasto aí nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. O La Equidad vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do La Equidad e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Pasto. O jogo de ambas as equipes marcam. Pereira versus Águilas. A equipe do Pereira aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Águila aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Águila e um empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Pereira. O jogo abaixo de 2,5 gols. A América de Cali versus Once Caldas. A equipe do América de Cali é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O Once Caldas vem de 4 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória do América de Cali com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. E Milionário versus Independente Medellín. A equipe do Milionário aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. O Independente vem de 3 vitórias, 1 derrota e um empate. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Independente, 1 do Milionário e um empate. Partida que podemos cravar jogo de ambas as equipes marca, o jogo acima de 1,5 gols. MLS aí, Estados Unidos, Minnesota versus Colorado Rapids. A equipe do Minnesota aí nos últimos 5 jogos é uma equipe que vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Colorado vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos aí, 3 vitórias do Colorado, 1 do Minnesota e um empate. Partida que podemos cravar vitória da equipe da casa. O jogo de ambas as equipes marcam. Real Salt versus Seattle. A equipe do Real Salt é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e um empate. O Sattles vem de 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias da equipe do Real, 2 do Sattles. Partida que podemos cravar vitória do Real Salt com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Los Angeles Galaxy versus Dallas. A equipe do Los Angeles Galaxy aí é uma equipe que joga no mandante, vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. O FC Dallas vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate jogando como visitante. Nos últimos 5 confrontos aí foram 4 vitórias, 5 vitórias do Dallas. Partida que podemos cravar vitória do Los Angeles Galaxy com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Paraguai, Copa do Paraguai, General versus Guarani. A equipe do General aí, nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Guarani vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória com empate do General. O jogo acima de 1,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta quarta-feira. Até o próximo vídeo e